E aí, família, vamos lá? Tá na hora da notícia. Se daqui para frente em alguns estados você receber a notícia de racionamento de água, não se assuste, tá? Por quê? A NHK soltou a matéria. Para quem não sabe, tá? Eu gosto de frisar isso porque a NHK é a televisão estatal do governo, tá? Do governo japonês. Então, para fazer sensacionalismo, é muito difícil dela fazer isso, tá? Até porque senão eles caem matando em cima da televisão, cada da emissora, do governo e etc, tá? Olha só a matéria que saiu. Você vai escutar a palavra muito Biwa, Lago Biwa. Eu conheço como Biwako, tá? Porque moro aqui no Japão, como eles falam, Biwako significa o quê? Lago Biwa, tá? Eu já conheci o Biwako, já fui no Biwako, tá? Então, geralmente eu não vou falar a palavra Lago Biwa, eu vou falar Biwako, então, mas já fica subentendido que é o Lago Biwa, tá? Vamos lá. Devido à influência... antes que eu esqueça, tá? Fiz toda essa preparação da NHK, porque foi a NHK que soltou, tá? Na página em japonês, tá? Da NHK. Então, qualquer dúvida, sugiro que dê um pulo lá, tá? Para você ver essa matéria, caso você esteja duvidando de Moá aqui, tá? Mas vamos lá. Devido à influência de menos chuva, o nível da água do Biwako está um nível mais baixo em 14 anos, o que é o mais baixo do que a média geral. E se continuar a diminuir, pode ser necessário tomar medidas contra a seca, no caso, racionamento de água. Por outro lado, devido a esta influência, estão surgindo ruínas como o muro de pedra das ruínas do castelo construído por Akechi Mitsuhide, que normalmente fica coberto pelas águas do lago. Na prefeitura de Shiga, não houve grandes chuvas fortes durante a temporada de tufões e em outubro, no caso assim, não houve chuvas em outubro, e a precipitação de chuva na cidade de Otsu foi de 43 milímetros, o que é apenas 29% da média anual. Por essa razão, o nível da água do lago Biwa, no caso Biwako, está 63 centímetros a menos do nível da água normal, tá? O que significa que está muito abaixo da média de menos de 36 centímetros para a época do ano, o que significa que é o nível mais baixo em 14 anos, tá? Então você vê que eles já estão alertando. O escritório do Biwako, do Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo, que regula o nível da água do lago do Biwako, está limitando atualmente a quantidade de água descarregada do lago Biwa a 15 toneladas por segundo, que é o mínimo necessário nas áreas de jusante. As águas do Biwako sustentam, presta bem atenção agora nessa parte, tá? Porque você verá que não é só a parte de Shiga, tem outros estados também. Então presta bem atenção nesses nomes e na quantidade de pessoas que vão ser afetadas com isso, tá? As águas do Biwako sustentam a vida e a indústria de cerca de 14,5 milhões de pessoas nas prefeituras de Osaka, Kyoto e Hyogo, bem como na prefeitura de Shiga. Por exemplo, tá? Isso foi outro caso que aconteceu, eles vão dar exemplo aqui. Por exemplo, em setembro de 2002, eu morava em Zumo nessa época, o nível da água caiu para abaixo dos 90 centímetros. Então houve racionamento de água por meses. Só que isso, o que acontece? Tá? Não afeta só a vida cotidiana das pessoas, em geral, no caso da vida caseira da pessoa. No caso das indústrias, o que acontece? Se tiver que fazer racionamento de água, o que acontece? Dependendo, o nível, as horas de trabalho serão menores, tá? Então vão ter menos horas de trabalho. O que isso vai impactar? Vai impactar na economia, no bolso das pessoas, em uma série de fatores. Então já dá para você sacar que se São Pedro não mandar chuva pro Nihon, aqui no caso pro lado do lago Biwa, logo, pode ser que dê alguma consequência futura, tá? Então eles já estão alertando para isso. O senhor
Kimihisa Yano, diretor do escritório do Lago Biwa, disse: espera-se que o nível da água seja ainda mais baixo no futuro, então vamos ficar de olho no futuros níveis da água. Na província de Shiga, quando o nível da água cair para menos de 65 centímetros, organizaremos uma reunião de coordenação de comunicação da queda do nível da água para considerar medidas contra a seca. O que é isso? Restrição, no caso assim, do nível de liberação de água. Então já dá para você sacar que pode ser que haja racionamento de água para esses locais. Devido à queda no nível da água do Lago Biwa, ruínas que geralmente são submersas no lago, como a parede de pedra no local do castelo Sakamoto, na cidade de Otsu, construída pelo senhor da guerra Sengoku Akechi Mitsuhide, estão aparecendo. Então Akechi Mitsuhide, tá, para quem gosta da história da guerra feudal da época do Sengoku, tá, escuta muito esse nome, tá? Então não é por isso que eles estão citando o nome desses personagens que viveram aqui no Japão, que fizeram parte da história do Japão aqui, tá? O castelo Sakamoto, na atual cidade de Otsu, foi construído por Akechi Mitsuhide nas margens do lago Biwa, do Biwako, após o incêndio do templo do Monte Hiei em Ryakuji. Rapaz, palavrinha, hein? E a parede de pedra geralmente fica submersa e não pode ser vista. No entanto, à medida que o nível da água do lago descia, uma parede de pedra com 20 metros de comprimento apareceu e foi possível vê-la alinhada em forma de U. No local, vimos várias pessoas que vieram tirar fotos imediatamente e as pessoas esboçaram, né, comemoração. No caso, assim, no caso da reportagem da NTK, o repórter estava lá, né. O Sr. Masashi Yamamoto, do grupo de pensamento do Castelo Sakamoto, que serve como guia turístico, disse: estou vendo ele pela primeira vez. Quero que muitas pessoas vejam e saibam sobre o Castelo Sakamoto. Além disso, os restos do poço Taiko, que dizem ter sido usado no castelo de Nagahama, construído por Toyotomi Hideyoshi na cidade de Nagahama, geralmente mostra apenas uma parte do monumento de pedra com altura de 2 metros. Mas o nível da água desceu tanto e a água do margem do lago foi reduzida em mais de 10 metros. Então, assim, tem a margem do lago aqui, né? Ela foi escoando, assim, então deu mais de 10 metros de distância. Você também pode caminhar até o monumento de pedra, ao qual normalmente você não poderia fazer isso. O baixo nível da água do lago Biwa também está afetando o turismo na ilha de atração turística, na parte norte do lago. A ilha de Chikubu, na cidade de Nagahama, é considerada um local paisagístico nacional e é visitado por mais de 100 mil pessoas todos os anos. Pode-se ir para a ilha em um barco turístico, mas o nível da água do lago caiu tanto, né? Então prendemos o barco no porto da ilha e a posição do portão de embarque para o centro do barco está cerca de 60 centímetros mais baixa do que o cais para entrar e para sair. Hiroaki Yagi, chefe da empresa do Biwako Kisen, que opera o navio, disse: pedimos desculpas pelo inconveniente, mas decidimos que é inevitável para a segurança. Se o nível da água continuar a cair, na pior das hipóteses, não seremos capazes nem de entrar ou sair do barco em segurança. Tá? Então já dá para você ter ideia que, dependendo, né, vou até voltar ali, cadê, né? Osaka, Kyoto, Ryogo e Shiga, tá? Pode ser que futuramente tenha racionamento de água. Por que eu falo pode ser que tenha? Porque nesse meio tempo, se houver uma chuva, alguma outra coisa parecida e encher um pouco o nível do lago, não acontecerá o racionamento. Mas se continuar a baixar, né, se não houver chuvas e continuar a baixar, pode ser que grande provavelmente, né, haja racionamento nesses estados. Então, muita gente, tanto que você vê que na reportagem fala de 14,5 milhões de pessoas nas prefeituras de Osaka, Kyoto, Ryogo, bem como na prefeitura de Shiga. Tá?
Então você vê que tanto que na palavra em Xiga, eles falaram que vão fazer reunião. No caso assim, na província de Xiga, quando o nível da água cair para menos de 65 centímetros, organizaremos uma reunião de coordenação da comunicação da queda do nível da água para considerar medidas contra a seca. O que é isso? Racionamento. Tá? Então, já fica atento, já fica alerta aí sobre isso. Então, se você receber alguma notificação, alguma coisa, agora você já sabe o que vai acontecer para esses locais. O que as pessoas podem fazer para tentar, tá, segurar, fazer esse tipo de coisa? Diminuir o uso da água, tá? No caso do banho, fazer comida, esse tipo de coisa, e estocar água. Não tem muita coisa que possa ser feita, no caso assim, tem que haver estoque de água. Até porque para esses locais também, dependendo, se começar a haver racionamento, a água mineral, a japonesada vai comprar em peso, tá? Vai comprar assim de quilo, tá? E provavelmente, dependendo nesses locais, pode ser que a água mineral suba o preço. Não estou falando que vai faltar, estou falando que pode subir o preço da água mineral nesses locais, caso assim, nesses estados. Então já fique atento em relação a isso. A mesma coisa, se houver racionamento, dependendo, muitas empresas vão ter que diminuir o seu horário de trabalho, porque muitas empresas usam água, né, no seu, como é que se fala assim, no seu processo, né, de trabalho. Então pode ser que haja diminuição no horário de trabalho de muitas fábricas também. Tá? Então nesse meio tempo fique atento, já fica o aviso aqui do canal, tá? A fonte é Nikkei novamente, caso você queira, né, não precisa acreditar em mim, você queira ver pelos seus próprios olhos isso, tá certo? Por que eu falo isso? Parece uma notícia sensacionalista, tá? Mas de qualquer maneira é um aviso que eu estou trazendo para você, tá? Para você poder tomar suas providências e se cuidar nesse meio tempo, tá? Caso aconteça alguma coisa, você já sabe antemão o que fazer, tá? Então, boa sorte para esses estados, como é que se diz, e que chova bastante pro lado de lá, porque se não chover, já sabe a situação que vai acontecer, né, para essas pessoas que moram nesses estados, tá? E até o próximo vídeo e até mais.